Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar sobre uma parábola de Jesus, a parábola dos talentos, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo de 14 ao 30, que a Noemi vai ler agora. Acompanhe a leitura, vamos meditar sobre a parábola, porque é uma lição interessante de Jesus, amém? Importante para a nossa vida cristã, amém? Amém. Mateus 25, do 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, pessoal, a parábola dos 10 talentos. Por que Jesus ensina por parábolas, não é? Parábola é uma história que não precisa ser verdadeira, é uma história, um método de ensino. Porque para falar verdades espirituais, eu preciso usar uma linguagem onde as pessoas entendam, senão ficará um ensino que ninguém iria entender nada, não é? Então Jesus usa o método da parábola, que é um método de ensino, que é um exemplo de pessoas, de acontecimentos que se assemelham a verdades espirituais. Eu posso entender melhor o que Jesus quer ensinar. Mas Jesus está ensinando o que com a parábola dos 10 talentos que a Noemi acabou de ler. Vamos relembrar então a parábola. Jesus diz que o reino dos céus será semelhante a um homem que vai viajar e chama os seus servos, e a um servo lhe dá 5 talentos e pede que o servo utilize bem aqueles 5 talentos. Para outro ele dá 2 talentos e também faz o mesmo pedido, que o servo utilize bem aqueles 2 talentos, multiplique, não é? E ele dá 1 talento, faz a mesma recomendação. Na sua volta, o servo que havia recebido 5 talentos, foi o que recebeu mais, dobrou o que recebeu. Ele tinha 10 talentos. Então recebeu um elogio do seu senhor. Ah, servo bom e fiel, entra na alegria do seu senhor, participa da alegria. O senhor ficou contente com a dedicação do servo, ficou contente. Da mesma forma, o senhor ficou contente com a dedicação daquele que multiplicou os 2 talentos. De 2 talentos ele multiplicou, ele tinha 4. Então, o senhor fez o mesmo elogio, teve a mesma alegria. Mas o servo que recebeu menos, recebeu apenas 1 talento, teve medo. Enterrou o talento no chão e, na volta do seu senhor, entregou o talento que havia recebido da mesma forma.
e disse assim: eu tive medo do Senhor porque o Senhor é um homem severo. Não é? Semeia onde não plantou, não é? É um tipo de dizer uma coisa assim, que ele seria um homem severo e injusto de uma certa forma, não é? Na opinião desse servo que não multiplicou o talento. Bom, e o Senhor, indignado e triste com o comportamento daquele servo, disse assim: mas por que você não entregou aos banqueiros? Pelo menos teria juros desse dinheiro. Você não fez o mínimo que poderia ter sido feito. Você não fez o mínimo. Então, ele manda que o servo seja expulso e lançado num lugar de sofrimento, onde haveria choro e ranger de dentes. E o reino dos céus será semelhante a isso. Esse exemplo de Jesus não é muito fácil de entender, não é? O que nós entendemos é o seguinte: dos 3 servos, 2 servos entram na alegria do seu senhor, porque fazem a sua parte. E o terceiro servo, realmente, ele sofre por ter medo e ter uma ideia errada do seu senhor. Para ele, aquele senhor dele era muito severo e injusto, não é? Ele tinha uma ideia errada. E ele também não zelou por aquilo que o Senhor deu a ele, não é? Então isso significa o tipo de pessoas que servem ou que vão conhecer Jesus, não é? Nós estamos nessa parábola também. Quando nós recebemos de Deus alguma coisa, o que temos feito com aquilo que recebemos? Se nós conhecemos o Evangelho, nós procuramos falar do Evangelho a outras pessoas. Se nós temos alegria no Evangelho, por que não multiplicar essa alegria a mais pessoas? Porque o Evangelho, uma vez entendido, estudado, ele é a boa nova de Deus para nós. Mas nós só vamos conhecer essa boa nova se estudarmos, se lermos, se meditarmos, não é? Porque senão nós vamos passar a vida inteira dizendo que somos cristãos, frequentando algum tipo de religião e, na verdade, não vamos saber nada do Evangelho. Vamos apenas usar frases de efeito e não vamos multiplicar com ninguém aquilo que Deus está nos dando. Se Deus nos dá talentos, se Deus nos dá bênçãos, vamos procurar transmitir essas bênçãos para outras pessoas, porque assim é o reino de Deus, né? Vamos procurar fazer a nossa parte. Aquilo que Deus nos dá, vamos procurar multiplicar. Vamos por esse programa é um esforço para falar do Evangelho. Ainda que poucas pessoas assistam, mas é um esforço. Você pode se esforçar com reuniões na sua casa, com a sua família. Às vezes, a sua própria família não conhece o Evangelho e você perde muito tempo na TV. Não, você pode ter uma ideia errada de Deus, como aquele servo que tinha uma ideia errada do seu Senhor. Diz que ele era severo, injusto, e você pode ter uma ideia errada de Deus por não conhecer o Evangelho. Essa parábola, ela nos diz, ela nos alerta que nós precisamos multiplicar aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos valorizar, porque não sabemos a hora que Deus nos pedirá contas dos nossos atos, daquilo que Ele nos dá, porque Deus nos dá muitas bênçãos. E o que temos feito com essas bênçãos? Temos realmente feito um testemunho de vida coerente com o Evangelho, um testemunho de amor, de bondade, de caridade, temos orado, temos procurado ajudar as pessoas que necessitam, temos procurado praticar o amor, né? Não fazer coisas que possam machucar o nosso próximo. Temos procurado viver assim, temos procurado viver uma vida realmente que possa testemunhar uma boa vida cristã, para que possamos multiplicar aquilo que Deus nos deu e outras pessoas possam se beneficiar com isso. E vocês percebam também que essa parábola, ela nos alerta da nossa responsabilidade na vida cristã. Nós não podemos ficar parados, não devemos. Se não temos pessoas para falar, falemos com a nossa família, com os nossos filhos, mas vamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para orarmos, para fazermos coisas boas, para praticarmos a caridade, para termos um espírito de paz, onde acabe as guerras, onde acabe as brigas, onde possamos ter realmente
corações realmente convertidos a Jesus, no amor, na bondade. Vamos procurar não participar de coisas que sejam erradas, que promovam guerras, promovam discussões e ódio, porque esse não é o nosso papel, não é o papel do cristão. O papel do cristão é multiplicar o amor de Deus, né? Como já temos enfatizado em outros vídeos. Percebam que essa parábola, ela enfatiza muito, muito, muito o papel dos servos. Os talentos são do Senhor, mas de um certo período de tempo, eles estão com os servos, para que os servos os multipliquem. Essa é a nossa missão na Terra, multiplicar o Evangelho, multiplicar a mensagem de Jesus, ainda que isso seja difícil, mas não importa, porque o importante é nós sermos fiéis no pouco, para que Jesus nos dê muito, porque nós queremos realmente ser muito úteis na obra de Jesus, porque Ele morreu por nós na cruz, nós amamos o Senhor Jesus, amamos ao Evangelho, amamos a Deus, amamos ao nosso próximo e queremos realmente multiplicar esse amor que Ele nos dá, amém? Vamos pensar nessa parábola como um alerta para nós. Se nós não estamos fazendo o papel do servo inútil, que tem uma ideia errada de Deus, como o servo inútil tinha uma ideia errada do seu Senhor e acha que Deus é muito severo e até injusto. Deus não é nem tão severo assim e nem injusto. Deus é justo e amoroso, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte, porque as bênçãos de Deus e os seus talentos, eles vêm para nós. Vamos multiplicar isso em nossas vidas para as vidas do próximo. Amém? Amém. Então, amigos, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Não deixe de estudar, né, meditar nessas palavras, porque Deus sempre fala conosco através da meditação e do estudo da palavra de Deus. Amém? Então, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva para receber as notificações do canal. Compartilhe também com outras pessoas e dê um like, e você foi abençoado. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.